E a doutora Ellen, ela trabalha com crianças que estão no espectro, e ela é neuropediatra. Então, eu reuni todas as perguntas que vocês deixaram. Eu vou começar fazendo as perguntas. As perguntas são sobre medicamento, para quem está chegando agora, mas não só medicamento para autismo, medicamento para comorbidades, ansiedade, depressão, TDAH e outros. Vamos lá. Pode falar do uso da melatonina? Em quais casos ela é indicada? A melatonina, então, é um hormônio que o próprio organismo produz, mas trabalhos mostram que em pessoas autistas essa produção ela pode ser prejudicada, e é um hormônio que o cérebro utiliza para entrar nesse comportamento de sono, né? Então, o que a gente faz quando a gente usa melatonina? A gente repõe esse hormônio numa quantidade pequena para fazer a indução do sono, tá? Alguns trabalhos mostram que crianças com autismo, com TDAH, com paralisia cerebral, com cegueira, né, pessoas cegas podem ter a produção de melatonina prejudicada. Então, alguns desses transtornos, eles podem se beneficiar da melatonina, mas vale a pena lembrar que a melatonina ela vai ajudar na indução do sono. Então, sempre ela deve ser usada depois que a gente tiver instituído ali uma boa rotina e uma boa higiene de sono. Como eu falei anteriormente, não adianta a gente dar a melatonina sem fazer essas outras coisas, que é a parte difícil, né? A parte difícil de fazer uma criança dormir é ter uma boa higiene, uma boa rotina de sono. É difícil você tirar a criança do celular às 6 horas da tarde pensando que ela vai dormir só às 8. Você tem que ocupar essa criança de alguma maneira. Mas é imprescindível que isso seja feito antes da gente tentar a medicação. E geralmente, quando a gente institui aí a melatonina, eu gosto muito de fazer junto com os pais essa rotina, essa higiene do sono, porque a gente tem que fazer baseado na rotina da família, né? Não na minha rotina. Não no que eu acho que vai ser bom para a família. Então, geralmente, os pais me falam como é e a gente tenta ajustar para fazer algumas melhorias. E daí, junto com essa rotina, a gente põe a melatonina até que vira um hábito para a criança dormir mais cedo, dormir no horário desejado, e depois a gente pode ir tentando diminuir aos pouquinhos. Em muitos casos, essa diminuição é satisfatória, a criança vai entrar no batidão da rotina e vai conseguir mantê-la tranquilamente. Mas, como eu disse antes, além de melhorar essa latência do início do sono, fazer com que o início do sono ele seja mais rápido, alguns trabalhos também mostram que há uma influência no número do despertar. Não que vá zerar e que vai ser suficiente para acabar com esses despertares noturnos. Geralmente, a higienização ali, a rotina do sono são mais importantes do que o uso da melatonina nesses casos. E tem criança que não vai adiantar nem uma coisa nem outra, e que a gente vai ter que pensar em outras medicações. Menina de 4 anos e meio, diagnóstico de TEA, ainda desperta algumas vezes de madrugada, 4, 5 vezes, mas basta se aproximar que ela volta a dormir. Estes despertares fazem mal para o desenvolvimento? Devo me preocupar? Ainda continua aqui, já cuidamos bastante da higiene do sono e ajudou muito a indução do sono, com a indução. Algo que possa melhorar? Só medicação ou tem outros caminhos? Eu acho que a medicação que ela está perguntando é da melatonina, será? Pode ser, porque assim, vou te falar que esses pequenos despertares, né, assim, para a criança fazem mais mal nesse momento para a família do que para a própria criança, né? Porque ela acorda, vê o olho, vê a mãe e dorme de novo. Então, assim, eu acho que talvez revisar a rotina de sono. Eu sempre explico para os pacientes que sono é comportamento, como tudo que a gente faz. Então, a gente sempre tem algo que acontece antes de chegar no comportamento do sono. Provavelmente, o que está acontecendo é que essa criança ela ainda não aprendeu a adormecer sozinha. Ela não aprendeu que quando dá o soninho dela, ela tem que ir para o quarto, deitar e dormir. Deve ter um adulto junto, ninando essa criança, esperando essa criança dormir, às vezes fazendo um carinho, um cafuné, colhendo, enfim. E o que acontece? O cérebro da criança, ele entende que para dormir precisa desse antecedente, precisa de alguém ali fazendo esse cafuné, fazendo essa companhia. Quando a criança tiver o micro despertar noturno, que todo mundo tem, não tem como a gente não ter o micro despertar noturno, a criança vai precisar repetir aquele momento para chegar no comportamento de sono de novo. Então, talvez tentar manipular aí essa questão de como a criança dorme o primeiro sono.
tá? Agora, é uma criança de 4 anos e meio. É difícil uma criança de 4 anos e meio simplesmente falar, tô com soninho, vou pro meu quarto e vou dormir. Né? A maioria das crianças precisa da mãe mesmo. Talvez ainda não seja o momento de tentar modificar isso. Em relação à melatonina, Thaís, a melatonina é um ótimo indutor de sono. Então, quando bem indicado, ele vai levar a indução, desde que a gente faça todo o preparo, toda a rotina de sono. Não adianta a gente dar melatonina para a criança e deixar ela lá jogando no celular, que ela vai continuar não conseguindo dormir. Pois é. Tá? Mas os trabalhos mostram que a melatonina, ela diminui o tempo de latência, ou seja, o tempo de início do sono, a criança ela adormece mais rápido, e ela diminui o número de despertar ao longo da noite, tá? Mas a efetividade maior é para diminuir o tempo de início de sono. Então, assim, pode ser tentada nesse caso, associado lá à higiene do sono, pode ser tentado, mas não é a principal indicação e há a chance de não ter um impacto. Com certeza, se fosse possível que essa criança dormisse um pouco mais desvinculada da mãe, talvez ela dormisse melhor a noite toda. Obrigada, doutora. Foi um prazer. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É sempre muito bom falar com você. Tchau, gente. Boa noite aí. Tchau, Thaís. Tchau, Rafael. Boa noite. Tchau. Boa noite.